Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo que vai dando continuidade ao curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título Diabo e Demônios, um resumo da Sagrada Escritura. Depois de estudarmos praticamente todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento no que diz respeito ao tema do diabo e dos demônios, este vídeo quer ser uma síntese daquilo que é, por fim, o ensino da Sagrada Escritura sobre esta temática, o que de fato a Bíblia nos diz sobre isso. Bem, com relação ao Antigo Testamento, nós concluímos que não há demônios, nem possessões e nem exorcismos no Antigo Testamento. Não existe isso no Antigo Testamento. O que vai aparecer é a figura de outros deuses que, em algumas traduções de algumas Bíblias, são traduzidos como demônios, mas de modo errado. Vão aparecer várias divindades no Antigo Testamento, tais como Baal, Baalzebu, Lilith, Belial, Asmodeu, Sátiros, Sedins. São divindades pagãs. Dentre essas, é verdade que Asmodeu vai aparecer como referido a ser um demônio. Então vai aparecer a palavra demônio no livro de Tobias, que foi escrito em grego. No entanto, aqui, a palavra demônio, ela tem o sentido de divindade. Então ali Asmodeu é afirmado como um demônio, ou seja, como uma divindade. E de fato, ali é uma influência pagã de uma divindade pagã. E aí lembrando também que o texto de Tobias é um texto literário, é um conto, portanto não um texto histórico. Mas o fato é que, por fim, no conjunto dos textos do Antigo Testamento, demônios ou divindades, esses outros deuses, o que a Escritura diz é que eles não existem. Como, por exemplo, o Salmo 96, 5. São ídolos, são vazios, não existem. Essas divindades, estes demônios, no sentido de divindades, simplesmente não existem. Com relação a Lúcifer, Lúcifer é uma palavra do latim que vai aparecer numa tradução latina, da Bíblia, numa tradução de Isaías, vão traduzir estrela da manhã como Lúcifer, mas é uma tradução muito posterior de um texto que é uma metáfora para falar da queda do rei da Babilônia. Então, somente isso. Não existe absolutamente nada na Escritura sobre uma entidade chamada Lúcifer. Nada. O que vai aparecer na Escritura é a figura de Satanás. Ora, Satanás não é um demônio? Aqui no Antigo Testamento, não, e nem na Bíblia. Há uma diferença, como vamos ver, entre Satanás e diabo e demônios. Mas vai aparecer aqui a palavra Satanás no Antigo Testamento. Esta palavra significa adversário. Satanás é uma palavra que vem do hebraico. Quando a Bíblia é traduzida para o grego, Satanás é traduzida por diabo, de modo que Satanás e diabo é a mesma coisa, que tem o sentido primeiro de adversário. E aqui essa palavra, ela vai aparecer no Antigo Testamento associada a um ser humano, então um ser humano como Satanás, ou seja, como adversário, como um anjo do Senhor, que também se coloca como Satanás, ou seja, como adversário, vai aparecer referida ao próprio Senhor, o próprio Deus como Satanás, ou seja, como adversário de algo. Então, a palavra aparece aplicada tanto a um ser humano, como a um anjo e como ao próprio Senhor. Em Jó é que vai aparecer Satã como um personagem aqui, porque o livro de Jó é um conto, então vai aparecer a figura de Satanás como um personagem, que, no entanto, exerce uma função divina. Ali, no livro de Jó, Satã é um dos filhos de Deus, é uma espécie de anjo, que vai exercer uma função de colocar Jó à prova. Vai colocar Jó à prova. Satã aparece no capítulo 1 e 2 do livro de Jó e depois não aparece mais. Então, aqui no livro de Jó, como no Antigo Testamento, não há a ideia nenhuma de anjos caídos. O Satã do livro de Jó não é alguém que quer desviar Jó do caminho do Senhor, que quer levar Jó para o inferno, nada disso. Ele simplesmente exerce uma função divina de colocar Jó em prova para ver se Jó é de fato fiel, inclusive. Esse é o sentido ali da figura de Satã no livro de Jó, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que depois vai se transformar a figura de Satã. Então, o fato é que no Antigo Testamento não há qualquer ideia de anjos caídos. Mesmo a figura de Satanás ela é diferente daquilo que
nós hoje temos como Satã em nosso imaginário, como também não vai haver a figura de demônio, nem de possessão, nem de exorcismo. Nada disso no Antigo Testamento. Bem, a figura dos demônios vão aparecer no Novo Testamento. Vai aparecer como demônio, como espírito imundo, por exemplo. E também vai aparecer no Novo Testamento a figura de Satanás ou diabo. No entanto, é importante ter presente que há uma diferença entre demônio e diabo ou Satã na Escritura. Demônio vai estar sempre relacionado à enfermidade, à loucura, a estar fora de si, ao passo que diabo e Satã vai estar associado à tentação e à provação. Então, olhando a Escritura, nós vamos observar que nunca vai existir possessão e expulsão de diabo ou Satanás. Nunca vai aparecer Jesus expulsando o diabo ou expulsando Satanás. Jesus expulsa demônios, porque são diferentes. Demônios são uma coisa, Satanás e diabo são outra coisa, certo? Bem, com relação aos demônios, vão aparecer sobretudo nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Nesses três evangelhos é que vão aparecer os possessos, os endemoniados. E é sobretudo nesses três evangelhos que vai aparecer Jesus expulsando demônios. Mas o que nós podemos observar, olhando atentamente, é que essas figuras de possessos endemoniados sempre estão associados a enfermidades e a curas. Nós vamos ver, nesses três evangelhos, citações genéricas de expulsão de demônios, tais como, por exemplo, Mateus 4:24. O texto diz assim: traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralítico, e ele os curava. E também Lucas 7:21. Curou a muitos de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos. Então o que nós temos aqui? Um texto diz: traziam pessoas com doenças diversas, atormentados por enfermidades. Qual a diferença de pessoas com doenças e pessoas com enfermidades? Parece a mesma coisa, parece uma redundância. E aí o texto diz: bem como traziam endemoniados, lunáticos e paralíticos. E por fim, o que Jesus fazia? Curava. Parece que o texto está querendo dizer, no fundo, que Jesus curava vários tipos de enfermidades. Como também Lucas vai dizer, curou a muitos de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos. O que é curar? Qual a diferença de curar de doença e curar de enfermidade? E o que é curar de espíritos malignos? Por fim, o texto somente diz que Jesus curava. O que parece que o evangelho está querendo dizer é que Jesus curava vários tipos de enfermidades. Entre essas, algumas enfermidades eram atribuídas a espíritos malignos ou a demônios, sobretudo doenças psíquicas. Então, era uma maneira de dizer de algumas pessoas que estavam doentes. Por fim, o texto está tão somente querendo dizer que Jesus curava. Então, parece que esses possessos ou endemoniados não eram senão doentes, que tinham algumas doenças que naquela época atribuíam a espíritos e demônios. Mas Jesus nunca entra no mérito de dizer se é ou não, se de fato existe doenças que são causadas por espíritos. O evangelho nunca diz nada disso, absolutamente nada. Jesus tão somente cura todo tipo de doença. Vão aparecer também narrativas específicas de Jesus expulsando o demônio. São 6 narrativas. Temos o atormentado por espírito impuro na sinagoga de Cafarnaum, o endemoniado de Gerasa, a filha da Sírio-Fenícia, o menino lunático, o endemoniado mudo-surdo e a mulher encurvada. 6 narrativas que, também se olhadas atentamente, a gente vai perceber que se trata tão somente de Jesus curando. Se tratam de curas, certo? Bem, os demônios também vão aparecer no Novo Testamento com o significado de alguém estar fora de si, estar louco. Isso vai ser atribuído a Jesus e João Batista. Vamos dizer que eles estão com demônio, porque consideram que aquilo que Jesus diz é um absurdo para eles, é uma loucura. Então acusam Jesus de estar com demônio. Então estar com demônio significa estar fora de si, significa estar falando alguma coisa absurda. É uma maneira de pensar da época. Óbvio que Jesus não estava possuído por nenhuma entidade, É uma maneira de dizer na época. No Evangelho de João, nós vamos observar que não há possessão e nem exorcismo algum. Sempre que aparece a palavra demônio no Evangelho de João, se não me engano 6 vezes, é atribuída a Jesus. Jesus é acusado de estar com demônio, coisa que ele não estava.
E em nenhum momento aparece em João Jesus expulsando o demônio ou fazendo algo desse tipo. Bem, quanto ao poder de expulsar demônio que Jesus dá aos apóstolos, e aqui isso acontece nos evangelhos sinóticos, o que seria esse poder? Provavelmente o poder de curar, de lutar, de vencer o mal, né, de combater contra o pecado. Se trata disso. É uma linguagem metafórica, assim como ali também se fala em pisar serpentes, em beber veneno, né? São linguagens simbólicas. Nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a figura de endemoniados, tal como nos evangelhos sinóticos. E somente em 2 passagens o texto vai nos falar que traziam enfermos e pessoas atormentadas por espíritos que os apóstolos, por fim, curavam. Então, somente isso, se trata de curas. Parece que vai haver um único texto que pode supor uma espécie de exorcismo, mas no fundo não é. É o texto dos Atos dos Apóstolos em que fala de uma mulher que tinha o espírito de Piton, uma divindade que não existe. Era uma mulher que ficava praticando adivinhação. E por fim, Paulo exorta que ela pare de realizar adivinhações. Então não se trata exatamente de um exorcismo. Isso é tudo que há nos Atos dos Apóstolos. Tudo, mais nada. Então, a gente observa que, sim, há um texto nos Atos dos Apóstolos em que vai aparecer a palavra demônio, significando, no entanto, divindade, que, segundo o conceito grego, né, no fundo não existe. Eles chamam Jesus e a ressurreição de divindade. Sim, Jesus é uma divindade, é Deus, mas a ressurreição não é uma divindade, né? Isso aparece na fala dos gregos quando ouvem a pregação do evangelho e atribuem Jesus e a ressurreição de serem divindades. Então ali demônio tem o sentido de divindade. E isso é tudo que há nos Atos dos Apóstolos. Nós observamos que nem Jesus e nem os apóstolos são chamados de exorcistas e verificamos, segundo Atos dos Apóstolos, que os apóstolos não saíram exorcizando, mas estão somente curando. Bem, em Paulo e em Apocalipse vai aparecer a palavra demônio significando também divindades que são inexistentes, e os próprios textos vão dizer divindades, ídolos, demônios, né, que não existem, que são vazios, ídolos vazios. Vamos observar que nem em Paulo, nem nas cartas católicas, nem em Apocalipse aparece ideia alguma de possesso, endemoniado, exorcismo. Nada disso. Bem, o que aparece também no Novo Testamento é a ideia de combate espiritual. Sobretudo, nós vamos encontrar isso em João, em Paulo e no Apocalipse. Então, por exemplo, na linguagem de João, vamos ver a luta contra o maligno, contra o anticristo, contra as obras do diabo, né? Contra as obras do diabo. Em Paulo, vamos ver ele falar contra a luta contra potestades, principados, e o Apocalipse falar contra a luta, né, contra o dragão e a besta. No fim, tudo isso significa a luta contra o pecado, contra as obras más, contra raciocínios presunçosos deste mundo, que é aquilo que Paulo quer dizer quando fala e usa a metáfora, a linguagem para falar de potestades e principados, a luta contra a tentação e a provação. Se trata, no fundo, disso. Vai aparecer no Novo Testamento a figura de Satanás e Diabo, significando o tentador, significando a própria tentação e significando pessoas chamadas de Satanás ou de Diabo. Como, por exemplo, Pedro. Jesus chama Pedro de Satanás porque, num certo momento, Pedro manifesta uma ideia contrária a Jesus. Então, ali, Pedro é chamado de um Satanás, alguém que está em oposição a Jesus. É uma metáfora. Então, sobretudo esses 3 sentidos, a gente vai ver com relação a Judas Iscariotes. No Evangelho de João, é dito que Satanás entrou em Judas. Em outro lugar é dito, Satanás colocou no coração de Judas a intenção de entregar Jesus. E em um terceiro texto, Jesus diz, no Evangelho de João, que um de vós é diabo, referindo-se a Judas. Então aqui nós temos 3 coisas, né? Satanás entrou em Judas. Satanás colocou a tentação em Judas. Ou o próprio Judas é um diabo. Então, a gente vê aqui um uso metafórico, muitas vezes, da palavra Satanás. O que podemos concluir destes 3 textos? Que a tentação entrou no coração de Judas. Isso sim. Que Judas se tornou um diabo, ou seja, se tornou um opositor a Jesus. E quando diz que Satanás entrou em Judas, ali Satanás entrar em Judas é uma metáfora para dizer a tentação entrou em Judas. Podemos sim admitir que um tentador colocou a tentação no coração de Judas. Isso podemos admitir. E que assim Judas se torna um opositor a Jesus, né? Um diabo.
alguém que está contra Jesus. Mas para a gente ver aqui, né, como a palavra ela tem aqui vários significados. Bem, também vai aparecer Satanás e diabo como metáforas. Por exemplo, vi Satanás cair do céu, o príncipe deste mundo será lançado fora. Essas duas metáforas que Jesus usa têm um significado tão somente de falar da vitória de Jesus sobre o pecado. Tão somente isso. A vitória de Jesus sobre o pecado. A batalha no céu entre Miguel e o dragão que aparece em Apocalipse também é uma forma narrativa simbólica para expressar a vitória final de Cristo. Né? É isso. É uma narrativa simbólica para manifestar a vitória de Cristo. Vai aparecer também como metáfora, Satanás e diabo, na figura do dragão e da besta, para representar as forças deste mundo que se opõem a Deus e ao reino de Deus. Se trata de uma linguagem metafórica. Bem, como conclusão, podemos dizer que a Escritura parece revelar, sim, a figura de um tentador, que chamamos Satanás, diabo, e que de fato nos tenta. E aí lembramos a doutrina clássica da igreja da tentação, que pode vir do próprio eu, da concupiscência, né? Pode vir do mundo e pode vir do diabo, de um tentador. Mas lembrando que essa tentação nunca é mais forte do que aquilo que a gente pode suportar e vencer. Né? E rezamos para não cair em tentação. Então, isso a Escritura revela, existe um tentador. Com relação à ação de demônios no mundo, aí a coisa se complica. Bem, por exemplo, sobre a questão de possessão, de endemoniados, tudo isso parece confundir-se com enfermos. Os possessos e endemoniados só aparecem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Pouquíssimo nos Atos dos Apóstolos. Né? E a gente observa que a expulsão de demônios é tão somente curar doenças. Né? A Escritura não parece querer revelar nada sobre a ação do demônio no mundo, sobre o que é possessões e coisas desse tipo. Nada, nada, nada. Né? Parece tão somente uma maneira de dizer da época. Doentes eram chamados de possessos, de endemoniados, porque se atribuíam algumas doenças a espíritos e demônios. Jesus não entra em questão sobre isso. Simplesmente cura essas pessoas. E o que nós vemos no Evangelho é tão somente a narrativa disso. Né? Em nenhum momento Jesus vai dizer que, de fato, demônios causam doenças e precisam ser expulsos. Não existe nada disso na pregação de Jesus. Não há doutrina alguma sobre a ação do demônio no mundo. A Escritura em nenhum lugar reflete doutrinariamente se doenças podem ser causadas por demônios. E nem afirma nenhum outro tipo de ação do demônio que posteriormente será associada à sua suposta ação no mundo, como, por exemplo, assombrar casas, causar barulhos estranhos, agir por meio de feitiço, fazer com que uma pessoa fale línguas estranhas, causar pesadelo em alguém, coisas que as pessoas associam à ação do demônio. A Escritura não diz nada sobre isso, absolutamente nada. Tudo isso vai entrar muito depois, por conta de fenômenos que não se sabe explicar, por conta de medos que culturalmente existem de assombração disso e daquilo, mas a Escritura mesmo não diz e não revela nada sobre isso. A luta contra diabo, Satã, demônios, enquanto combate espiritual, aparece como luta contra o pecado. E nada de luta sobrenatural, imaginada de modo fantasioso contra entidades que nos circundam. Nada disso. A dimensão sobrenatural da luta contra o diabo, Satã, né, que se expressa em algumas narrativas simbólicas da Escritura, se dá para afirmar, por um lado, a força do pecado, mas, sobretudo, para afirmar já a vitória de Cristo, que já foi alcançada, e a ação da sua graça em nosso favor. Então, somente isso. Então, resumidamente, a Escritura afirma a existência do tentador e, portanto, de uma tentação como obra do diabo, né, que nos coloca más inspirações, né? Então, daí vem a tentação, mas que nunca ultrapassam as forças humanas? Sim, a Escritura diz isso e a Igreja ensina isso. Quanto a outras formas de ação do demônio no mundo, a Escritura parece não entrar em questão, de modo algum.
As chamadas possessões, expulsão de demônios, não são senão curas de certo tipo de enfermidades. E, de novo, lembro, não há doutrina alguma sobre doenças como causadas por espíritos e demônios. Não há nenhuma outra afirmação, doutrina com relação a qualquer outra forma de ação do demônio no mundo. E aí é interessante quando a gente perceber o ensino oficial da igreja, que a igreja diz categoricamente sim da existência, né, do diabo, de demônios, de anjos caídos que nos tentam, mas em nenhum lugar oficialmente a igreja diz nada sobre possessão, sobre a ação do demônio no mundo. Ela silencia e deixa uma certa liberdade de especulação de teólogos e por aí vai, né? Mas isso é um outro tema. O que nós vemos na Escritura é que não há nada revelado sobre isso. Por fim, a luta contra o diabo, contra demônios e tudo mais parece condensar-se numa luta contra o pecado, contra a tentação e contra as forças deste mundo que afastam de Deus. Então, por fim, parece ser isso o ensino da Escritura, algo muito mais ligado à existência de um tentador, então somente isso. E no que diz respeito a outras formas de ação no mundo, né, como foi expresso aqui, parece confundir-se algumas afirmações tão somente com relação a doenças, a enfermidades, que naquele tempo se atribuía a demônios, a espíritos, mas que a Escritura nunca desenvolveu esse tema, nunca afirmou nada sobre isso. Basicamente nunca. Né? Então era só uma forma de dizer e de falar da época, de modo que quanto à ação do demônio no mundo, a Escritura não ensina nada de modo doutrinário e afirmativo. Bem, aqui foi só um resumo. Quem quiser aprofundar esses temas, pode acompanhar os vídeos que já foram feitos e que vão comentando todas as passagens da Escritura do Antigo e do Novo Testamento. E, posteriormente, comentaremos o ensino oficial da Igreja do Magistério e também refletiremos sobre alguns fatos supostamente atribuídos a diabos e demônios para ver do que de fato se trata. Paz e bem.